Fala galera, aqui quem fala é o professor Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. E antes de assistir a esse vídeo, se você tem gostado do conteúdo do canal, tem gostado dos vídeos, né? Por favor, deixe a sua curtida aqui embaixo que me ajuda bastante. Se inscreva no canal para quem ainda não está inscrito, ative as notificações e compartilhe com os amigos. Bom, gente, então dando continuidade ao conteúdo, né? Agora eu vou falar nesse vídeo, um vídeo mais curto que o passado, porque no vídeo passado eu expliquei certinho a formação do Estado moderno. Eu vou falar desse início de formação do Estado moderno na Inglaterra. Então no vídeo passado eu falei da formação do Estado moderno e consequente formação da monarquia nacional francesa. Neste eu vou falar agora, ali nessa transição da Baixa Idade Média para o início da Idade Moderna, o que é a formação da monarquia nacional inglesa, tá? Lembrando que eu ainda não entrei no absolutismo. Tanto a aula passada quanto essa, eu estou dando os primeiros passos para depois chegar no absolutismo, né? Esses reis, tanto da França quanto da Inglaterra, nesse período de transição da Baixa Idade Média para o início da Idade Moderna, eles estão caminhando para um absolutismo. Tá? Mas eles ainda não são absolutistas. Por quê? Porque eles ainda não concretizaram todo aquele processo de total concentração do poder em suas mãos. Mas cada rei que vinha dava um passo a mais na direção. E aqui eu gostaria de iniciar em relação à monarquia inglesa, iniciar com o rei Guilherme I, também conhecido como Guilherme o Conquistador, gente. Guilherme o Conquistador era um rei da região da Normandia, no norte da França, aquela região que tinha sido fundada por vikings, inclusive, né, o reino da Normandia, dos chamados vikings, tá? O normando Guilherme o Conquistador, no ano de 1066, ele vai para a ilha da Grã-Bretanha, tá? E consegue conquistar, a partir da vitória na Batalha de Hastings, ele consegue conquistar a região e se tornar rei da Inglaterra, no ano de 1066. E a partir de então é que começa uma centralização monárquica ali na Inglaterra, tá? E o rei Guilherme o Conquistador, ele começa a centralizar o poder, faz aqueles processos que nós estávamos falando, né? Começa a tentar tirar o poder militar da nobreza, tá? Começa a centralizar a sua administração, criar todo um aparato burocrático para ajudar na sua administração, tá? Então foi ele que começou a fazer isso. Mas aqui na Inglaterra, agora dando uns pequenos saltos na história, o mais importante para os vestibulares, para as provas, é a dinastia Plantageneta, tá? A dinastia Plantageneta foi extremamente importante nesse processo. Por quê? Aqui eu gostaria de destacar dois reis, o Ricardo Coração de Leão e o João Sem Terra, tá? Os dois eram irmãos, inclusive. Os dois da dinastia Plantageneta. O Ricardo Coração de Leão, nós já falamos sobre ele aqui quando eu falei das cruzadas. Ficou famosíssimo, né, no período em que viveu e posteriormente. Por quê? Foi um rei ali da Inglaterra que participou das cruzadas. Ele que teve todo aquele embate com o sultão Saladino, né, que nós vimos na aula das cruzadas. Então ele acabou se tornando um rei importante, mas acabou morrendo em uma dessas cruzadas, né? O Ricardo Coração de Leão. Mas ele se tornou um rei muito conhecido, né, por conta da sua participação nas cruzadas. Porém, as cruzadas não foram boas para a Inglaterra, né? O rei, no caso, Ricardo Coração de Leão, ficou mais tempo fora da Inglaterra do que na Inglaterra durante o seu reinado. Ficou mais lutando nas cruzadas do que dentro da Inglaterra. Que mais, né? A Inglaterra gastou horrores, né, durante as cruzadas. Então, a nobreza, gente, vou falar utilizando aí o termo bem claro, né? A nobreza estava de saco cheio do rei gastando dinheiro da coroa inglesa para financiar batalhas fora da Inglaterra, e isso não trazendo grandes, pelo menos naquele primeiro momento, não trazendo grandes resultados para a Inglaterra. Muito pelo contrário, né? O rei morreu, inclusive, nas cruzadas, a Inglaterra gastou horrores. Então essa nobreza, principalmente a alta nobreza da Inglaterra, estava se revoltando contra o rei. Aí depois que o Ricardo Coração de Leão morre, tá? O Ricardo Coração de Leão governou a Inglaterra de 1157 até 1199, tá? Depois veio o João Sem Terra.
O João Sem Terra, seu irmão que assume, ele já assume o poder numa situação tensa, tá? Por quê? Numa situação em que a nobreza estava revoltada já por conta do Ricardo Coração de Leão. Assume o João Sem Terra e o João Sem Terra entra em guerra contra a França. Olha só que maravilha, né? E adivinha o que o João Sem Terra faz? Para conseguir custear essa guerra contra a França, começa a subir os impostos, inclusive da nobreza inglesa. Aí a nobreza chegou e falou, chega, né? Chega, os reis daqui da Inglaterra não podem continuar subindo impostos quando eles quiserem, né, tentando para financiar guerras fora, isso não está trazendo nada de bom para a Inglaterra. Inclusive o João Sem Terra perdeu, né, na Batalha de Bouvines para os franceses, ele foi derrotado pelos franceses, gastou horrores, subiu impostos e foi derrotado. Resumo de tudo isso, né? No ano de 1215, a nobreza inglesa, juntamente com membros do clero, através de um documento, isso é importantíssimo, hein? Através de um documento chamado Magna Carta, decidem criar o Grande Conselho. O Grande Conselho nada mais é do que o embrião do parlamento inglês. Depois, alguns anos depois, se tornou o parlamento inglês, tá? Então, através da Magna Carta de 1215, setores da nobreza inglesa, junto com o clero da Inglaterra, criam o Grande Conselho para limitar o poder dos monarcas na Inglaterra. Então, olha como isso é importante, gente. Ou seja, pela lógica e pelo menos pela lei, a partir do ano de 1215, não poderia haver absolutismo na Inglaterra. Por quê? Porque você tem a Magna Carta, que criou o Grande Conselho. O Grande Conselho é o embrião do parlamento inglês. Esse Grande Conselho vai ser formado por quem? Pela nobreza, tá? Principal, aí nós vamos ter aquele sistema bicameral, né? Câmara dos Lordes, Câmara dos Comuns. Nessa época, só os nobres vão fazer parte do Grande Conselho. Na Câmara dos Lordes você tem o quê? A alta nobreza. A Câmara dos Comuns, na época, a baixa nobreza. Tá? Mas eram só nobres. Então, e membros do clero também participando, principalmente do alto clero participando dessa espécie de parlamento, né? Desse grande conselho. E para que ele foi criado? Para limitar o poder do rei. O rei não poderia aprovar mais nenhum imposto sem o consentimento do parlamento, no caso do grande conselho. Por isso que eles criam em 1215, né? Porque a nobreza já tinha perdido a paciência com o Ricardo Coração de Leão. Depois, quando o João Sem Terra veio aumentar os impostos para financiar mais guerra, aí perderam a paciência de vez e criaram o Grande Conselho, que depois vai dar origem ao parlamento. Então, é muito importante que nas próximas aulas, quando eu for falar de absolutismo inglês, é muito interessante que, legalmente falando, não poderia haver absolutismo na Inglaterra. Uma vez que você tem o Grande Conselho, mas alguns reis, principalmente os reis da dinastia Tudor, lá na frente, que nós vamos estudar, vão conseguir governar acima do parlamento. Então, isso é muito interessante. Agora, na França, não. A França não tinha o parlamento, né? A França não. Lá você vai ter o absolutismo perfeito se formando, né? Na próxima aula nós vamos ver. Na Inglaterra, esse absolutismo não é perfeito. Por quê? Porque você tem o parlamento. Tudo bem? Mas aqui, então, na Inglaterra, eram só esses que eu gostaria de destacar. Tá? O mais importante de tudo isso na Inglaterra é vocês não esquecerem da Magna Carta do ano de 1215. E lá dentro da Inglaterra, cada vez mais essa nobreza vai se aburguesando, utilizando um termo mais técnico aqui. Como assim, gente? É uma nobreza que vai cada vez mais passar a assumir o controle do Estado lá na Inglaterra, só que é uma nobreza que tem um pensamento burguês lá na Inglaterra. É uma nobreza que cada vez mais vai se voltar para o comércio e busca dos lucros. Tudo bem? Então, esse assunto eu volto a tratar quando nós vamos falar da política de cercamentos na Inglaterra. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e até a próxima.